O Titanic, um navio que deveria ser o auge da tecnologia, um símbolo de poder e luxo. Mas o que aconteceu naquela noite foi muito mais do que um simples acidente. Mais de 100 anos depois, exploradores continuam encontrando objetos que contam uma história oculta. E algumas dessas descobertas são perturbadoras. Relógios parados no tempo, joias amaldiçoadas, cartas nunca enviadas e até objetos que simplesmente não deveriam estar lá. Prepare-se, porque no vídeo de hoje vamos revelar os achados mais assustadores e os segredos mais sombrios do Titanic. Vamos comigo na história dessa embarcação. Era 10 de abril de 1912. O Titanic partia de Southampton, na Inglaterra, em direção a Nova York, com mais de 2.200 pessoas a bordo. O navio era um verdadeiro palácio flutuante. Luxo, riqueza e glamour. Mas o que ninguém imaginava era que 4 dias depois, o Titanic estaria no fundo do oceano, levando consigo mais de 1.500 vidas. A bordo, milionários, artistas e até famílias humildes sonhando com uma nova vida na América. O navio era anunciado como inafundável, mas ironicamente, essa confiança selou o seu destino. Na noite de 14 de abril, um iceberg cruzou seu caminho. Algumas peças resgatadas dos destroços contam um lado muito mais obscuro desse naufrágio. Desde que os destroços foram encontrados, objetos pessoais, artefatos valiosos e até itens misteriosos foram recuperados. Mas algumas descobertas desafiaram qualquer explicação lógica. O relógio parado no momento exato do naufrágio. Imagine um relógio de bolso, ainda preso ao corpo de um passageiro. Mas o detalhe mais chocante, ele parou exatamente às 2h16 da manhã. O exato momento em que o Titanic desapareceu nas águas geladas. Seria apenas coincidência ou uma prova de que o tempo realmente congelou naquela noite? Esse relógio foi leiloado em 2008 por 130 mil libras, aproximadamente nos dias de hoje. 825 mil reais. Um par de sapatos, lado a lado no fundo do mar. Entre as imagens mais tristes registradas nos destroços, um par de sapatos pequenos foi encontrado no fundo do oceano, lado a lado. Especialistas acreditam que pertenciam a uma criança. O corpo se desintegrou com o tempo, mas os sapatos permaneceram ali, como uma lembrança silenciosa da tragédia. Um violino com uma história emocionante. O violino encontrado nos destroços pertenceu a Wallace Hartley, o líder da banda do Titanic. Segundo relatos, ele e sua orquestra tocaram músicas até os últimos momentos tentando acalmar os passageiros que embarcavam nos botes salva-vidas. A última música tocada foi Nearer, My God, to Thee. Essa canção é um hino religioso melancólico que fala sobre encontrar conforto em Deus mesmo nos momentos mais difíceis. O instrumento foi recuperado preso ao corpo de Wallace no fundo do oceano e ainda hoje exibe marcas da água salgada e o nome do músico gravado na parte interna no violino, onde foi leiloado em 2013 no Reino Unido por 900 mil libras, que daria por volta de 5,7 milhões de reais na cotação de hoje. Uma garrafa de champanhe, fechada com o líquido intacto. Algo que surpreendeu os cientistas foi encontrar garrafas de champanhe ainda fechadas, com o líquido perfeitamente preservado. Isso porque a profundidade e a temperatura do oceano criaram um ambiente selado que impediu a deterioração. Uma carta que jamais chegou ao seu destino. Entre os pertences recuperados, uma carta escrita por Alexander Holverson, um dos passageiros da primeira classe, chamou a atenção. No texto, ele descreve o Titanic como um verdadeiro palácio flutuante e ainda menciona que a viagem estava indo perfeitamente bem, dizendo que havia passageiros rindo, caminhando pelos corredores do navio e aproveitando os luxos da primeira classe.
e essa carta foi escrita um dia antes do naufrágio. Essa carta foi leiloada em 2017 por 126 mil libras, mais de 800 mil na cotação atual de hoje, uma boneca de porcelana. Entre os destroços, exploradores encontraram uma boneca de porcelana perfeitamente preservada, mas com um detalhe bizarro. Ela não tem olhos. Alguns acreditam que os olhos eram pintados e foram apagados pelo tempo. Mas a imagem da boneca sem olhos foi o suficiente para assustar até os mergulhadores mais experientes. O telégrafo original. Um dos itens mais importantes recuperados foi o telégrafo que enviou os pedidos de socorro do Titanic. Durante os momentos finais, os operadores enviaram dezenas de mensagens desesperadas, mas poucos navios estavam perto o suficiente para ajudar a tempo. Joias raras e um anel enigmático. Dentre os tesouros recuperados do Titanic, um conjunto de joias chamou a atenção. Você lembra do famoso colar azul do filme Titanic? Ele foi inspirado em um objeto real. Um colar de safira cercado por diamantes foi encontrado nos destroços e pertencia a Kate Florence Phillips, uma jovem que viajava no Titanic com seu amante, Henry Morley. Ele comprou o colar como presente para ela, mas infelizmente Henry não sobreviveu ao naufrágio. O cardápio do Titanic. Entre os muitos objetos recuperados do Titanic, um dos mais raros e valiosos foi um cardápio original da primeira classe, datado de 14 de abril de 1912, o dia do naufrágio. Esse cardápio foi encontrado no bolso de um passageiro sobrevivente que o guardou como lembrança antes de embarcar em um bote salva-vidas. Esse cardápio se tornou uma peça extremamente valiosa. Em 2015, foi leiloado e vendido por mais de 100 mil dólares. Hoje, ele é uma das poucas provas físicas do último jantar servido no Titanic antes da tragédia. A história do perfume marcante. Um achado incrível de um perfume que ainda tinha cheiro. O estojo de perfumes de Adolf Saalfeld é um dos achados mais impressionantes dos destroços do Titanic. Alguns dos frascos ainda estavam selados e exalavam um aroma forte floral, amadeirado e intenso. Mesmo depois de quase 100 anos submersos no Atlântico, a descoberta emocionou especialistas, pois era como sentir o cheiro da história. A mala, fechada por mais de 100 anos. Um dos achados mais impressionantes foi uma mala de couro perfeitamente selada. O mais inacreditável foi que ela permaneceu fechada e preservou seu conteúdo, pois o couro antigo impediu que a água do mar entrasse. Dentro dela, foram encontrados roupas dobradas, documentos e até uma escova de cabelo com fios ainda presos nas cerdas. O dono da mala nunca foi identificado, mas essa descoberta revelou um pedaço de história que parecia ter sido congelado no tempo. A lanterna que ainda funcionava. Um dos objetos mais chocantes encontrados no Titanic foi uma lanterna de latão que, inacreditavelmente, ainda funcionava quando foi resgatada. Isso aconteceu porque a água fria e a pressão do oceano ajudaram a preservar o mecanismo interno. Quando os mergulhadores a testaram, a lanterna ainda acendeu por alguns segundos antes de queimar completamente. Será que há algo mais sinistro por trás dessa história? A Bíblia é encontrada aberta em uma página específica. Durante uma das expedições, um livro foi encontrado incrivelmente preservado. Era uma Bíblia, e o mais assustador, ela estava aberta em uma página específica, no Salmo 46, que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Seria apenas coincidência? Ou um aviso? O espelho que reflete tratado como o objeto mais perturbador. Durante uma expedição em 1994, exploradores encontraram um espelho de prata em uma cabine da primeira classe. Até aí, nada de estranho.
Mas alguns mergulhadores relataram que, ao iluminar o espelho, viram sombras e reflexos estranhos, como se ainda houvesse algo ali. Isso deu origem a uma das lendas mais sinistras sobre o Titanic. Seria possível que os espíritos dos passageiros ainda estivessem presos ali, refletidos para sempre no espelho? O que mais pode estar escondido no fundo do mar? Mesmo depois de tantos anos, o Titanic ainda guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Novas expedições estão sendo planejadas antes que ele desapareça. E quem sabe, os próximos achados podem mudar para sempre a história desse naufrágio. Agora, eu quero saber de você. Qual desses objetos achados no Titanic mais te impressionou? Você acredita que há algo sobrenatural nesse navio? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis.